Bora Extreme, acorda para a vida que está começando mais uma aula e hoje é sobre cadastramento familiar e territorial para o concurso de agente comunitário de saúde do município de Fátima. E essa matéria vai te fazer compreender a importância que esse servidor tem não só para a gestão de saúde municipal, como a nível nacional. Mas sem perca de tempo, vamos ao que interessa. O cadastramento familiar e territorial é uma das principais atribuições do agente comunitário de saúde e ele realiza essa atividade no âmbito da estratégia de saúde da família. E essa ação, essa atividade que o ACS desenvolve de coletar informações, ela é de extrema importância para a atenção básica do Sistema Único de Saúde, porque é justamente através das informações que o ACS coletou quando ele fez uma visita domiciliar que vai ser possível realizar um planejamento com base em algumas características. E quais são essas características? São as demográficas, as epidemiológicas e as sociais. Calma que a gente vai entender cada uma dessas características um pouco mais. Nas demográficas, o agente comunitário de saúde ele busca informações do tipo qual o sexo dos indivíduos, a idade, o grau de escolaridade. Na epidemiológica, é mais voltado à prevalência de doenças. Por exemplo, diabetes, né? Se tem diabético na família, quantos diabéticos são naquela região, se tem hipertensos, qual a taxa de natalidade ou de mortalidade naquela região. Já nas sociais, ele busca informações do tipo renda, se a pessoa está desempregada ou se está trabalhando, se tem acesso a saneamento básico ou não. Ou seja, nesse planejamento, para que seja realizado esse planejamento na atenção básica do Sistema Único de Saúde, é necessário que o ACS monte um perfil completo, não só da família que ele está acompanhando, como da região que ele é responsável. E aí que a gente começa a compreender a importância desse servidor na gestão da saúde pública. Mas veja, quando o ACS coleta essas informações, como eu já disse, não é simplesmente para saber da tua vida. É para poder ter dados suficientes para que seja realizado um planejamento de saúde pública que seja mais eficaz, que seja mais eficiente. E aí a gente cai no campo da finalidade que a gente vai ver logo a seguir. Compreendeu que os dados que o ACS coleta em uma visita domiciliar, eles servem de base para um planejamento de saúde pública cada vez mais eficaz e cada vez mais específico. Isso porque, por exemplo, a região A tem uma realidade que é totalmente diferente da região B, mas a saúde pública precisa atender as duas, cada um conforme as suas demandas ou limitações. E para que eu, enquanto gestor público de saúde, consiga atender duas regiões tão diferentes, é necessário que antes eu conheça a realidade local. Quem são os indivíduos, qual a idade, qual o sexo, se tem ou não acesso a saneamento básico, qual o grau de escolaridade, quais são as doenças que ali prevalecem, para que daí eu consiga montar um perfil e entender quais são as demandas de cada uma das regiões a qual eu estou responsável. E a partir dessas demandas eu consigo montar um planejamento de ações de saúde. Então a ação de saúde que eu vou gerar na região A é diferente da região B porque as demandas e as necessidades dessas regiões são diferentes também. E com isso, com essa personalização do atendimento, eu consigo gerar um vínculo com a comunidade. E é justamente aí que o ACS entra. O ACS ele acaba sendo um elo entre a saúde pública e a comunidade. É a ponte que vai ligar a demanda à solução. Uma outra finalidade desse cadastramento é justamente monitorar os indicadores. Para você que nunca teve contato com essa palavra indicadores, indicadores nada mais é do que eu escolher um determinado item para poder medir de forma quantitativa e qualitativa. Por exemplo, vou usar aqui o exemplo da dengue. Eu consigo aferir com base nos dados de coleta do ACS se o número de casos de dengue está aumentando ou diminuindo. O número de nascimentos, de natalidade, a taxa de natalidade, está aumentando ou está diminuindo. Ou seja, indicador é aquilo que eu vou utilizar para medir se algo está melhorando ou piorando. Beleza? E por último, mas não menos importante, a finalidade do cadastramento é justamente também para ampliar a cobertura de atendimento. Deixa eu fazer um desenho aqui para poder explicar melhor. Eu não sou muito bom de desenho, mas vocês vão compreender. Supomos que aqui seja uma área de atendimento, uma área de abrangência de uma UBS. E essa outra região aqui, apesar de não ter UBS, a população passa a vir para cá. Ela passa a receber o atendimento na UBS da região vizinha, de abrangência vizinha. Só que,
com base nos dados de coleta, com base nas demandas que passam a surgir, pelas informações que, inclusive, os agentes de saúde vão buscar, a gente percebe que há um aumento de atendimento, um aumento de demanda nessa região. Daí surge a necessidade da abertura de uma UBS aqui também. Então, quando o gestor público decide inaugurar uma unidade básica de saúde, não é simplesmente porque ele acordou em um dia e decidiu, olha, vou criar uma UBS aqui. É com base na demanda que vem surgindo conforme os indicadores, conforme as demandas que vão surgindo em cada região. Beleza? Vamos à frente. Na interpretação demográfica, a gente vai poder compreender um pouco mais a respeito dos indicadores que foram gerados, inclusive, a partir das próprias informações coletadas pelos ACS. Na composição populacional, a gente já compreendeu que ele busca idade, sexo, escolaridade, entre outras informações, aqui é só a título de exemplo. Inclusive, eu até coloquei aqui um exemplo clássico, número de crianças menores de 5 anos para vacinação. Por que esse dado é importante? Porque é justamente através desse dado que eu vou gerenciar o meu estoque de vacinas. Se eu tenho ou não capacidade naquele momento de atender a demanda que surgiu. Então, por que eu fico monitorando sempre esse dado aqui? Para justamente estar alimentando o meu estoque de vacinas para atender essa demanda. Na distribuição geográfica, eu vou por microárea de abrangência, porque uma UBS atende a uma determinada área, não é ao município todo. Eu vou monitorar os números. A exemplo, inclusive, do próprio Ministério da Saúde, de 2.400 a 4.000 pessoas por UBS. Quando esse número aqui, digamos, o número máximo ultrapassa, já começa a surgir ali uma necessidade de ter uma outra UBS para atender a demanda, porque senão eu começo a perder eficiência no atendimento, eu começo a perder a eficácia do serviço. Então, quando você está na tua casa, que tu vai na UBS e percebe que você não está mais sendo atendido naquela UBS e você até reclama, mudaram o meu atendimento, não é que mudaram o seu atendimento, a sua região que mudou a referência do posto, que mudou a referência da UBS. Então, não foi só você. Toda aquela região que você faz parte, agora passou a ser atendida, a ser assistida por uma outra UBS. Nos indicadores sociais, ele observa a renda, o acesso a saneamento, o desemprego, porque justamente aqui a gente vai assistir a vulnerabilidade daquela região. A tendência é que regiões compostas por famílias mais vulneráveis precisem de um cuidado mais especial. Por isso que é importante todo esse aparato no cadastro que o ACS faz, para que eu tenha uma visão macro e ao mesmo tempo específica daquela região. E também os indicadores epidemiológicos, as prevalências de doença, hipertensão, diabetes, taxa de natalidade, mortalidade, porque é a partir daí que eu vou conseguir planejar quais são as campanhas de saúde pública que eu vou aplicar naquela região. Então, não adianta eu aplicar uma campanha sobre diabetes em uma região onde não tem diabetes, não tem diabéticos. Não adianta eu aplicar sobre hipertensão onde não tem um número alto de hipertensão. Então, eu trabalho conforme a necessidade, conforme a demanda, beleza? Vamos para o próximo tópico. Então, a gente já entendeu a finalidade do cadastramento. E agora eu vou te explicar um pouco a respeito da finalidade dos dados. Perceba que eu deixei até destacado aqui identificar, planejar e avaliar. Sempre que você for estudar qualquer assunto que seja, independentemente da matéria, você passa a montar estratégias para você se recordar daquilo que você estudou. Então, ao invés de você tentar lembrar, identificar grupos prioritários, foca na palavra identificar. A finalidade dos dados são identificar, planejar, avaliar. Os dados servem para identificar, planejar, avaliar. E com isso você consegue ali memorizar com mais facilidade aquilo que você está estudando. Mas vamos lá. Os dados, inicialmente, eles servem para identificar grupos prioritários, idosos, acamados, gestantes, porque a partir daí eu consigo, como a gente já aprendeu anteriormente, eu consigo gerenciar quais serão as demandas e quais serão as soluções que eu preciso apresentar para aquela região. No exemplo aqui de gestantes, supomos que uma determinada região ela tenha um alto número de gestantes em um determinado período. O que é que eu vou precisar me atentar? Que essas gestantes precisarão ser acompanhadas nas consultas pré-natais.
Então eu preciso garantir que elas tenham atendimento, eu preciso garantir que a UBS tenha o material necessário para essas consultas. Então a partir daí eu consigo gerenciar a demanda que surge com base nos dados que foram coletados. E também serve, como a gente já viu, para planejar campanhas. Por exemplo, campanhas de combate à dengue, né, em áreas vulneráveis. Eu vou até fazer uma pausa aqui para que você possa compreender melhor a atuação do ACS. O ACS ele vai fazer uma visita ao Joãozinho. Chega lá, o Joãozinho está acamado porque está com dengue, enfim, já foi no médico, já foi medicado, mas está ali com sintomas, está com mal-estar, enfim. E o ACS, entendendo que ele já foi medicado, já foi atendido, ele segue a sua visita, vai para o vizinho. Chega lá, visita a Mariazinha. A Mariazinha também está com dengue. O que é que ele começa a deduzir? Que naquela região está tendo um surto de dengue. Então, a partir desse dado que ele coletou, se gera as campanhas. Então, quando você vê uma campanha de combate à dengue, foi justamente com base nos dados coletados pelo agente comunitário de saúde. E a partir daí, eu vou gerar aquele combate, eu vou fazer aquele mutirão, não deixe água parada, vem um fumacê lá na casa, joga fumaça para poder tirar os focos de dengue. Depois que eu finalizo essa campanha, eu vou fazer o quê? Eu vou avaliar quais foram os impactos dessa ação. As minhas ações, a campanha de combate à dengue, não deixar água parada, visitar todo mundo, entrar nas casas para ver se tem foco de dengue, surtiu algum efeito? Diminuiu o índice de pessoas que estão contraindo a dengue ou não? Porque se não diminuiu, as minhas ações não foram eficazes. Eu preciso ter um novo planejamento. Mas se diminuiu, eu já percebi que a minha campanha realmente surgiu efeito. Beleza? Vamos para o próximo tópico. No tópico territorialização, a gente vai compreender a importância da divisão das áreas de abrangência e das micro-regiões, que são de responsabilidade das UBSs e dos ACS. Primeiro, território nada mais é do que uma área de responsabilidade de uma equipe de estratégia da saúde familiar, e esse território ele é dividido com base em critérios demográficos e sanitários, conforme a gente viu no início da aula. Mas vale destacar que esse território ele é dinâmico, ele pode mudar conforme a necessidade ou conforme a demanda do órgão gestor. Pode acontecer de você ser o território A, que é atendido pela UBS 1, e logo em seguida o seu território passar a ser B, e você tem que ser atendido pela UBS 2. Também é importante essa divisão para que haja um reconhecimento mais aproximado da realidade daquele local. Então, de nada adianta eu querer fazer política pública, como a gente falou no início, se eu não conheço as demandas da região. Uma única UBS com uma equipe de ACS não conseguiria atender todo o município, porque o serviço ficaria ineficiente. Eu não conheço, não tenho como atender a todas as demandas porque eu não conheço a fundo. E é justamente por isso que há essa divisão, para que cada equipe se aprofunde nas demandas da sua região e possa ofertar um serviço de maior qualidade. Essa divisão também serve para que haja um planejamento estratégico. Então eu tenho um território A, B e C. O território B é um território onde há um alto índice de DSTs. Então eu já identifico ele como sendo um território de risco, onde eu preciso ofertar campanhas de prevenção, eu preciso ter um acompanhamento mais aproximado e eu vou dar um atendimento diferente dos demais territórios, justamente porque ele se tornou um território de risco. Então imagina um mapa com um verde, um amarelo e um vermelho. É justamente isso que o gestor vai fazer. Ele vai identificar quais são as áreas que estão mais tranquilas, as que já estão começando a se tornar críticas e quais são as áreas de risco. E também essa divisão é importante para que haja uma integração com a comunidade. É justamente aquele elo de aproximação entre a gestão de saúde pública e a comunidade, onde eu possa justamente ofertar um atendimento personalizado conforme as necessidades daquele lugar. Vamos para o próximo tópico. Agora vamos compreender o que é uma microárea que a gente mencionou no tópico anterior. Deixa eu fazer um desenho aqui para poder ficar um pouco mais fácil. Eu não sou um bom desenhista, mas vai facilitar o seu entendimento. Aqui é um território que é de responsabilidade de uma UBS. Aqui no cantinho está a UBS. Esse território aqui, ele é chamado de área de abrangência. O ACS ele não é responsável por essa área. Essa área aqui é de responsabilidade da UBS. Porém, essa área de abrangência vai ser repartida em microáreas. Agora sim, essas microáreas é de responsabilidade do ACS. Por exemplo, aqui fica o João, aqui fica a Maria, aqui fica o Leandro e aqui fica a Márcia.
E é justamente nessas áreas aqui repartidas que cada ACS vai fazer as suas visitas domiciliares e acompanhar, né, o seu público. Diferentemente da área de abrangência que tem um público maior, né, porque é todo o território, o ACS ele fica responsável, em média, por 200 a 750 pessoas, que é cerca de 150 famílias. Então é fácil de entender. A área de abrangência é o todo e a microárea é justamente essa área de abrangência repartida em fatias para que cada ACS assuma o seu pequeno território. E qual que é a finalidade de dividir a área de abrangência em microáreas? Primeiro, facilitar o acompanhamento individualizado de cada grupo familiar. Imagina se o ACS tivesse que dar conta de visitar toda a área de abrangência que é de responsabilidade da UBS. Era humanamente impossível ele conseguir compreender quais eram as necessidades de cada grupo familiar. Então se divide em microáreas para que daí cada ACS assuma a sua região, né, o seu microterritório, e possa se aproximar dos grupos familiares e daí sim compreender quais são as necessidades. E como o ACS ele faz visitas constantes aos seus grupos familiares, ele consegue identificar as vulnerabilidades de forma específicas, porque ele está ali sempre observando o grupo familiar, buscando saber quais são as necessidades, quais são as demandas, e então ele consegue identificar quais são as vulnerabilidades específicas da sua microárea e também dos seus grupos familiares. E também serve para subsidiar o planejamento local. Porque veja, eu tenho ações de saúde pública que abrangem, né, toda essa área que é de responsabilidade da UBS, mas eu também posso ter ações de saúde pública específicas para uma micro área devido a uma demanda que surgiu, né, com base nos dados que foram buscados pelo ACS. Mas para poder consolidar tudo isso que a gente falou hoje, eu trouxe algumas questões que vai nos ajudar a fixar o conhecimento. Questão número 1. Qual é a principal finalidade do cadastramento familiar e territorial na estratégia da saúde da família? A gente viu lá atrás que os dados que o ACS coleta durante o cadastramento familiar servem como base para um planejamento de saúde pública mais eficaz, de acordo com a realidade daquela comunidade. Por quê? Porque eu vou conhecer o perfil daquela comunidade e aí sim eu vou saber quais são as ações de saúde pública que eu vou ter que aplicar naquela região. E é justamente isso que a gente vai procurar aqui nas alternativas. Letra A. Substituir o atendimento médico na UBS? Não, muito pelo contrário. O cadastramento familiar ele visa justamente isso, garantir o acesso à saúde pública daquele grupo familiar. Letra B, mapear famílias para o planejamento de ações da saúde. Perfeitamente, é justamente o que a gente viu durante toda essa aula. Mas vamos ver as demais se estão realmente com algum erro. Fiscalizar condições de moradia? Não, o ACS, quando ele visita a sua casa, quando ele faz todos aqueles questionamentos, o interesse dele não é fiscalizar, é justamente compreender a sua realidade para poder daí saber quais são as demandas que você precisa que ele venha a atender. D. Reduzir o número de visitas domiciliares? Não, muito pelo contrário. O cadastramento familiar visa deixar você, né, ali mapeado para que você possa estar recebendo visitas domiciliares. Então, nosso gabarito aí é a letra B. Vamos para a próxima. Questão 2. Qual é a função da área de abrangência de uma UBS? Lembra que a área de abrangência é o todo, certo? Onde a UBS é responsável, o território a qual a UBS é responsável. E dentro dela existem diversas outras microáreas que são de responsabilidade dos ACS. Então, essas microáreas são administradas por toda a área de abrangência de responsabilidade da UBS. Vamos lá. Alternativa A, substituir o trabalho do ACS? Não. A área de abrangência é justamente o território de responsabilidade da UBS. Organizar a cobertura de várias microáreas? Perfeito. A área de abrangência, dentro dela, como a gente já viu, existem diversas microáreas que compõem, né, o seu território organizacional. Então, o nosso gabarito aqui seria a letra B. Mas vamos ver a letra C. Realizar cirurgias de baixa complexidade? Poxa, nada a ver, né? A gente sabe que a área de abrangência nada mais é do que um território, né, que foi dividido e ficou sob responsabilidade de uma UBS. Fiscalizar a qualidade da água? Também não. Então, se você... Acho que por eliminação, você já conseguiria acertar a letra B. Vamos para a próxima. Questão número 3. Qual é a atividade realizada pelo ACS durante uma visita domiciliar? Então, o ACS ele pode ir lá para fazer um cadastramento, ele pode passar para ver, né, do que você está precisando, se algo mudou
de quando ele fez o cadastramento para o dia atual que ele está fazendo a nova visita. Também ele passa algumas orientações sobre consultas médicas, sobre atendimento, sobre exames, sobre vacinação. Enfim, ele é aquele responsável por te orientar a respeito dos serviços de saúde ofertados na rede pública. Vamos lá. Alternativa A, prescrever medicamento. Essa daqui você já eliminaria, né? A gente sabe que quem prescreve medicamento é o médico. Letra B, orientar a respeito da saúde bucal. Sim, o ACS ele pode dar orientações, né, sobre a saúde bucal, sim. Sobre o acesso ao dentista na UBS, sobre, né, as campanhas, né, relacionadas à saúde bucal. Então, esse aqui seria o nosso, a princípio, seria o nosso gabarito. Mas vamos ver as demais questões. C. Realizar exames laboratoriais. A gente sabe que o ACS ele não realiza exames. Ele pode até orientar como você pode acessar esses exames, né, onde você consegue fazer ali a marcação, mas ele não realiza os exames. Aplicar vacinas diretamente? Não, o ACS ele não faz aplicação. Ele pode te orientar, né, sobre as campanhas de vacinação, sobre a importância de você estar se vacinando, pode te auxiliar a entender se está ou não no período de você se vacinar, mas ele não aplica diretamente as vacinas. Então, nosso gabarito está aí a letra B. Vamos para a próxima. Questão 4. Na interpretação demográfica, qual dado é priorizado para planejar uma ação, né? No caso, ele está se referindo à ação de saúde pública. A gente viu lá na coleta de dados que ele busca saber, né, idade, sexo, renda, se tem ou não acesso ao saneamento básico, por exemplo, se existe a prevalência de alguma doença como diabetes, hipertensão, para quê? Para que a partir daí eu consiga conhecer o perfil e desse perfil eu gere campanhas de saúde pública. E é justamente isso que a gente vai buscar aqui nas alternativas. Alternativa A, número de veículos na comunidade. O número de veículos na comunidade é um dado que importa para o planejamento de ações, né, de saúde pública? A gente sabe que não. Né? Esse número aqui não nos importa. O ACS ele não vai buscar saber quais são os números de veículos que existem em suas microáreas. Letra B. Prevalência de hipertensão. É justamente isso que, inclusive, a gente viu no material. A hipertensão, diabetes, DST, enfim, tudo relacionado, né, à parte epidemiológica, é um dado importante para o planejamento de ações de saúde pública. Então, justamente é isso aqui o nosso gabarito. Mas vamos ver as demais. Letra C. Quantidade de ruas pavimentadas. Não, isso aqui não tem nada a ver com o planejamento de saúde pública. D. Número de comércios locais. Esse dado também não nos importa. Então, está aí o gabarito, a letra B. Vamos para a quinta e última questão. O que diferencia a microárea da área de abrangência? A gente viu lá o quê? A área de abrangência é um território maior que é de responsabilidade de uma UBS. Nela é dividido as microáreas e essas microáreas são de responsabilidade dos ACS. Por quê? Justamente para que os ACS tenham a possibilidade de ter uma maior proximidade com os grupos familiares. Alternativa A. Microárea é maior e abrange várias UBSs. Não, a microárea, como a gente viu aqui, ela é menor do que a área da abrangência. B. Microárea é atendida por um ACS, beleza. A área de abrangência por uma UBS. Perfeito, é exatamente isso. A UBS ela é responsável pela área de abrangência, enquanto o ACS é responsável pela microárea. Então, nosso gabarito aqui ficou também a letra B. Mas vamos ver as demais. Alternativa C, microárea é para atendimentos hospitalares. Não, a gente já viu que microáreas são divisões, né, da área de abrangência, as quais possibilitam o ACS ter uma maior proximidade com os grupos familiares. Alternativa D, a área de abrangência é menor que a microárea. Não, a área de abrangência ela é justamente o oposto, ela é maior, né, ela é o todo daquele território, enquanto a microárea é uma fração. Beleza? Gente, chegamos ao final dessa aula e eu tenho certeza que com tudo que foi dito aqui você consegue facilmente gabaritar qualquer questão relacionada a esse tema. Mas não deixa de ler o nosso resumo e de responder as questões que a gente deixou no material de apoio lá na plataforma, beleza? Ah, não esquece de seguir nas redes sociais, Aprovado Extreme, tem o nosso site lá, aprovadoextreme.com.br e também me segue lá no Instagram, @professor Lucas Borges. Um grande abraço, sucesso e até a posse!